Bom dia, graça e paz, como é que vocês estão? Hoje, nosso devocional número 24. Nós estaremos falando sobre quando a alma esquece quem é. Vamos estar falando sobre Eva, a primeira mulher, a primeira mãe, a primeira esposa e a primeira mulher que experimentou o amargo do que é errar. E essa canção, eu gosto muito dela. Ela tem como título Diz, de Gabriela Rocha. A tua voz me lembra e me diz quem realmente sou. E é isso que importa, o que Deus diz ao nosso respeito. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. E muitas vezes você tem se sentido não amada, não acolhida, não reconhecida. Mas Deus, Ele quer te dizer essa manhã, independente das suas quedas, independente das suas dores, Ele é Deus e Ele está com você. Senhor, nós te louvamos, Pai, nessa manhã. Nós cremos na Tua palavra, cremos naquilo que o Senhor diz ao nosso respeito, Pai, que somos queridos do Senhor, que o Senhor tem o nosso nome encravado na palma das suas mãos. E nessa manhã eu te peço, Espírito Santo de Deus, vem falar conosco através dessa palavra, vem ministrar com profundidade sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Gente, nós vamos estar falando hoje sobre Eva, quando a alma esquece quem é. E eu gostaria que você abrisse sua Bíblia lá em Gênesis. Nós vamos estar lendo Gênesis 3. Nós sabemos que Deus criou o homem e a mulher. Deus criou todas as coisas. E Ele criou para o louvor da sua glória. E aqui no versículo de Gênesis 3:1 diz assim, ó: quando Deus já tinha criado o homem e a mulher, mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. Aqui a serpente e Eva começam um diálogo. E a serpente fala assim, ó: é assim que Deus disse? Não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Nós vamos ficar até aqui. Gente, aqui é a história de Adão e Eva. Deus criou o jardim, criou tudo muito perfeito, muito especial para o homem e para a mulher. Porém, o que acontece, gente? Eva, ela começa a ter um diálogo com a serpente, com Satanás, com o adversário. E desse diálogo, dessa conversa, ela começa a acreditar nas mentiras da serpente. E quantas vezes nós deixamos de acreditar naquilo que Deus já fez na nossa vida
para acreditar nas vozes do inimigo, na voz da serpente, na voz do maligno. Deixamos de acreditar naquilo que Deus já falou, naquilo que Ele já decretou na sua palavra para nossas vidas e começamos a ouvir vozes da serpente. A serpente muitas vezes ela usa até pessoas próximas, pessoas que você acha que aquela pessoa ali está falando a verdade para você. Porém, assim como o diabo usou essa serpente para induzir Eva ao erro, muitas vezes nós também estamos sendo induzidas. Quantas vezes, gente, dentro da nossa casa, nós estamos lá na nossa paz, fazendo as nossas coisas, daqui a pouco começam as vozes. E seu marido isso, e seus filhos, e aquela pessoa da igreja, e o seu pastor, as vozes do maligno, as vozes manipuladoras, enganadoras que têm levado pessoas a tantas coisas ruins. Vocês sabiam que as pessoas que têm depressão, angústia, elas sempre ouvem vozes que são para manipular a pessoa, até vozes suicidas, para levar a pessoa à morte, se mate, pule do carro, faça isso, faça aquilo. Nós precisamos ter cuidado com quem nós temos dialogado. Quais as vozes que nós temos ouvido. E é interessante que a história de Eva não é somente de pecado. Nós sabemos disso, é sobre identidade, influência e graça de Deus que continua agindo mesmo após a queda. Deus, ele é tão misericordioso que mesmo após a queda, o Senhor deu um escape. O Senhor veio com uma redenção sobre a vida daquele casal. A primeira coisa que eu quero falar hoje para vocês é: a maior batalha espiritual começa quando esquecemos quem Deus disse que somos. Por isso que eu coloquei essa canção, Diz, de Gabriela Rocha. Porque muitas vezes nós esquecemos. Ela começa assim: luto contra vozes que me dizem que eu não sou capaz. E aí no refrão ela fala o seguinte: diz que amado sou, mesmo que eu não me sinta assim. Mas eu quero dizer hoje que você pare de ouvir as vozes da sua alma, que você pare de ouvir as vozes do diabo, da serpente, e ouça aquilo que Deus já disse ao seu respeito. Deus, ele diz que quando nós confessamos Jesus como Senhor e Salvador, quando nós temos Deus como nosso Pai, nós nos tornamos filhos de Deus. E a maior batalha espiritual é quando você esquece do que Deus já disse quem você é. Se você é filha, você é amada. Ah, mas eu passo por circunstâncias difíceis. Quem é que não passa, gente? Tá todo mundo com a sua luta, tá todo mundo vivendo suas guerras, cada um guerreando, cada um, sabe, se esforçando para dar o melhor de si. Mas isso não isenta que nós somos filhos. E é interessante que Deus criou ali Adão e Eva como filhos, deu o jardim, deu aquele ambiente perfeito para eles viverem. Mas o que acontece? Eva, ela é levada por uma conversa, por um diálogo. Ela é atacada na sua identidade. Ela ali esquece o que Deus tinha falado para ela. Ela esquece tudo de bom que Deus tinha dado para eles. E ela começa a ouvir o maligno. Assim acontece também com pessoas que têm inveja. A palavra de Deus diz que a inveja é como ossos podres, sabe? E às vezes você está aí rodeado de pessoas que olham para você e sentem inveja. E essas pessoas às vezes vêm sutilmente, sabe, trazendo algo, uma insatisfação. Olha o seu marido como é, ele poderia te tratar desse jeito. Palavras que vêm do diabo, vozes que vêm da alma, do inimigo. E nós precisamos ter discernimento espiritual para entender. Não esqueça quem você é. Você é filho, você é amado, você é querido do Senhor. Ah, mas eu passo por circunstância. Passa sim, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Alegre-se no Senhor. Tenha o fruto do Espírito, paz, alegria, bondade, longanimidade, domínio próprio. Busque esse fruto do Espírito na sua vida.
Antes da queda, Eva já possuía tudo que ela precisava, gente. Deus deu ali no jardim tudo que Eva precisava. Ela tinha a presença de Deus perfeita. Deus ia todas as tardes se encontrar com Adão e Eva para conversar, para se relacionar, para ter um momento gostoso ali com eles. Deus deu aquele jardim perfeito. Ela foi criada à imagem de Deus, ela vivia comunhão, ela desfrutava da plenitude do jardim, gente. Ela tinha tudo que ela precisava. E eu quero dizer para você hoje, se você tem Deus, você tem tudo que você precisa. Tem aquela canção que diz, né? Se eu não tenho a ti, eu não tenho nada. Mas se você tem a ele, Salmos 23 diz, o Senhor é meu pastor, não tenho falta de nada. Se eu tenho Deus como meu pastor, como meu salvador, como meu Senhor, eu não posso ter falta de nada. Ele é completo, ele é tudo que eu preciso. Sabe? Tem gente que tem dinheiro, tem riqueza, tem fama, mas não tem Deus, mas não tem Jesus, mas não tem o que mais importante nós precisamos, que é a presença do amado nas nossas almas. E é interessante, gente, que Eva, ela tinha tudo ali no jardim. Porém, a serpente não começou a atacar o comportamento de Eva. A serpente atacou a sua identidade e a sua percepção de quem era Deus. E a serpente continua fazendo a mesma coisa, continua usando a mesma estratégia. Muitas vezes a serpente não vai atacar o seu comportamento, ele vai atacar a sua identidade. Ele vai atacar a sua percepção de Deus. Porque como foi aqui que a serpente falou para Eva? Começou a dizer, olha, não foi assim que Deus disse? Não comereis de toda árvore do jardim? E a mulher começou a bater o papo ali com a serpente. E Eva disse, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio, disse Deus, não comereis. Aí a serpente disse, é certo que não morrereis. Olha aqui, a serpente, ela começa a atacar a identidade de Eva e a atacar o que foi que Deus tinha falado para Eva. E é assim que o diabo ataca ainda hoje, gente. Você é filho, você é amado, você tem promessas, você tem saúde, você tem sua família, mas muitas vezes o diabo tem atacado a sua identidade. Tem dito, ninguém liga para você, você precisa de ajuda, você é sozinho. São vozes do diabo para que você se sinta uma pessoa abandonada por Deus, para que você comece a acreditar nas mentiras dele contra a sua percepção de Deus. E é como se a serpente estivesse dizendo aqui, é mentira dele, é mentira de Deus, você não vai morrer não se você comer. Olha só como é que ela trabalha. Porque Deus sabe que no dia que você comer, vai abrir os olhos. E como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Olha aqui, gente, que sagacidade da serpente. A tentação não foi apenas comer o fruto. A verdadeira tentação foi acreditar que Deus estava retendo algo dela. E que ela precisava buscar por conta própria aquilo que ela julgava faltar. Olha aqui, meu Deus do céu. Eva tinha tudo. A primeira mulher, a primeira mãe, a primeira esposa. Ela tinha tudo que ela precisava. E ela tinha o principal, que era a presença de Deus perfeita. Na virada do dia, o Senhor ia lá se encontrar com eles, ter relacionamento com eles. Mas o que acontece? A verdadeira tentação foi acreditar nas mentiras da serpente, que disse, olha, você não vai morrer, Deus sabe que se você comer, você vai se tornar igual a ele. Olha o orgulho de Eva. Olha a soberba. Ela queria ser igual a Deus, então, gente. O diabo acaba implantando aquilo que estava no coração dele, no coração de Eva. E se você não vigia,
Se você não manda as vozes do diabo calar a boca, você acaba acreditando nas mentiras. E Eva agora, ela pensa que Deus tinha escondido algo dela. Ah, então Deus disse que não era para eu comer, porque eu vou saber o que é o bem e o que é o mal? Vocês estão entendendo isso, gente? Como é que o diabo trabalha sutilmente? Como é que o inimigo, ele entra, usa pessoas para falar, usa pessoas para jogar dúvida no seu coração. Menina, será que isso é de Deus mesmo? Olha, Deus parece até que abandonou você. Vozes que você vai acreditando. Vozes que você vai colocando dúvida dentro do seu coração. Gente, Deus, ele é tudo que nós precisamos. Quando nós entramos no nosso quarto, trancamos a porta do nosso quarto e falamos com Deus em secreto, ali naquele momento Deus já está nos dando tudo. Ali é o nosso jardim, ali é o nosso tempo com Deus. E muitas vezes o diabo, não leia a Bíblia não, você não entende mesmo. Não ore, não busque a Deus. São palavras, são coisas que o diabo vai lançando e a gente vai acreditando, assim como Eva acreditou. E ele sempre vai atacar a nossa identidade e a nossa percepção de Deus. Uma coisa que eu sempre falo, Deus nunca erra, quem erra somos nós. Quem erra, quem toma decisões que não deveria tomar somos nós. E depois a gente culpa a Deus. Não é interessante isso? A gente toma a decisão, não consulta a Deus, não pede conselho à liderança. E aí depois que a gente quebra a cara, a gente fala bem assim, porque Deus permitiu isso na minha vida? Não, foi você que decidiu. Foi você que tomou, ouviu as vozes da sua alma, ouviu as vozes do inimigo e acaba se colocando no lugar de vítima. Você não é vítima. Nós somos donos da nossa vida. Jesus, quando ele morreu naquela cruz, quando você recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e você entrega o controle da sua vida a Ele, você precisa consultar a Deus em tudo aquilo que você for fazer. Mas o problema é que muitas vezes a gente veste uma capa de vítima, veste uma capa de coitadinha, coitadinha de mim, ninguém me ama, eu sou uma pessoa sozinha. Pelo amor de Deus, você está ouvindo a voz da serpente. Você tem Deus, Ele é o seu pai, Ele cuida de você, mas sabe o que muitas vezes falta, gente? Relacionamento com Deus. Sabe? Parar de ouvir a serpente, parar de ouvir as vozes da alma e ouvir a voz do Senhor. O que a palavra de Deus fala ao meu respeito? É isso que eu preciso acreditar. Toda vez que esquecemos a nossa identidade em Deus, nos tornamos vulneráveis a buscar em lugares errados aquilo que já possuímos nele. Toda vez que você esquece a sua identidade, você começa a buscar em lugares errados. A sua identidade é de filho amado. Se você não se sente amado, tem alguma coisa errada aí. Você precisa se sentir pertencente. Você precisa ter momentos de você deitar no colo de Deus, de você abrir o coração para Ele, de você ser direcionado por Ele. E muitas vezes nós esquecemos quem somos e buscamos em pessoas, buscamos em dinheiro, buscamos em fama aquilo que nós já possuímos dentro de nós. Foi o que aconteceu com Eva. Eva tinha tudo que ela precisava. Gente, a mulher era perfeita. Ela foi a primeira mulher, vocês imaginem como ela era linda. Vocês imaginem o que aquela mulher vivia no jardim, no paraíso, era tudo perfeito, ela tinha tudo. Mas o que acontece? Ela ouve o engano da serpente e da sua alma, porque ela deixa, a Bíblia fala o quê? Não des lugar ao diabo. Eva dá lugar ao diabo quando ela começa a dialogar com a serpente. Ela dá lugar ao diabo quando ela começa a ouvir a voz da sua alma, que diz, creio eu que ela pensou assim, nossa, eu vou ser igual a Deus, então eu vou comer. Olha isso, gente. O Criador,
o Deus que deu tudo para ela. Ela abre essa brecha enorme no seu coração. E quantas vezes nós estamos abrindo brechas na nossa alma? Deus já nos deu tudo, que foi Jesus Cristo. Jesus Cristo conquistou tudo que nós precisamos naquela cruz. Ele nos deu vida abundante, Ele nos deu saúde, Ele nos deu alegria. O fruto do Espírito precisa habitar dentro de nós. Mas muitas vezes nós esquecemos quem somos e estamos buscando em coisas erradas. Estamos buscando preencher o nosso vazio, sabe, gente? A gente busca preencher o nosso vazio, às vezes em um namorado, às vezes num amor, às vezes no dinheiro, na fama, na compulsão de comprar, comprar, comprar. Tem mulheres que são compulsivas, elas sempre estão comprando, comprando, tentando preencher um vazio que só Deus preenche. Tentando buscar amor nas pessoas que só Deus já derramou sobre nós esse amor. Então não seja como Eva nesse aspecto de ter tudo e ser tão ingrata e ouvir a voz do diabo, enganando ela, dizendo: você não vai morrer. Ele está te enganando, porque você vai ser igual a ele, você vai saber o que é o bem, o que é o mal. Sabe? A ambição, o diabo começa a colocar ambição no coração daquela mulher. E quantas vezes o diabo tem tentado colocar uma ambição ruim no seu coração? Você olha para a vida de fulana, parece que a vida está perfeita. Ah, o casamento de ciclana, que casamento, eu queria ter um casamento daquele. E você começa a ambicionar, você começa a olhar para o outro, para o jardim do outro. Ah, o trabalho do outro é melhor, a casa do outro é melhor. Não, gente. Aquilo que você tem, seja grato pelo que você tem. Seja grato por aquilo que Deus te entregou. Pare de olhar para o outro, pare de olhar para as conquistas do outro e olhe para as suas conquistas. Porque aquilo que nós não reconhecemos na nossa vida, a gente perde. Tudo aquilo que a gente não valoriza, a gente perde. Eva perdeu o jardim. Eva perdeu o acesso à presença de Deus. Ela tinha tudo, mas por causa de uma ingratidão, mas por causa de uma voz que ela acreditou na mentira da serpente, ela perdeu a presença. Ela foi expulsa do jardim, teve consequências terríveis na vida de Eva, por causa de uma decisão. Ouvir a voz que engana. Cuidado com as vozes que você tem ouvido. As vozes da sua alma, as vozes das suas feridas, as vozes do diabo que quer trazer uma ambição ruim no seu coração e mostrar que a sua vida é um fracasso e mostrar que você é um fracasso. Tá vendo? Tá faltando isso na sua vida? Tá vendo? Você tem um sonho disso e nada acontece. Para, gente, agradece. Quando você rende graças ao Senhor pelo que você tem, Deus envia mais, Deus derrama mais sobre a sua vida. E a segunda coisa que a gente aprende com a vida de Eva é que uma decisão tomada em minutos pode produzir consequências amargas que atravessam gerações. Eva foi a primeira mulher a saber o que é a dor de uma decisão errada. Cuidado com as suas decisões. Cuidado com as palavras que saem da sua boca. Porque muitas vezes uma palavra na hora da raiva, você pode machucar a vida do seu filho. Você pode trazer consequências terríveis na vida dos seus filhos, na vida do seu marido, na vida da sua esposa. Cuidado com as decisões que você toma. Cuidado com as palavras que saem da sua boca. Cuidado com aquilo que você permite entrar nos seus ouvidos. Cuidado, gente. Porque uma decisão de um minutozinho pode ter consequências para o resto da sua vida. E é uma realidade. Eu já tive decisões que eu sofro consequências até os dias de hoje. Existe muito isso. É por isso que a gente precisa ter prudência, cuidado, discernimento espiritual, pedir direção a Deus do que falar, da decisão que tomar, tenha domínio próprio.
para que você não se arrependa depois. Eva descobriu uma das verdades mais dolorosas da existência humana. Nossas escolhas nunca afetam somente a nós, infelizmente. Sua decisão alterou não apenas sua história, mas a história de toda a humanidade. Oh, gente, que verdade. Eva entendeu que uma decisão tomada, ela não afetou só a vida dela, afetou a humanidade inteira. Até hoje nós sofremos consequências do erro de Eva. Até hoje nós sofremos consequências. Todos nós nascemos em pecado. Por quê? Por causa de uma decisão errada que Eva tomou. Lá atrás, a decisão de ouvir quem ela não deveria nem dirigir a palavra. E tem coisas na nossa vida que a gente precisa calar a boca da alma. Manda a alma calar a boca. Quando ela vier com mimimi, com coisinha, você não é amado, não tem ninguém que te ajuda. Cala a boca, alma. Eu tenho um Deus, eu tenho um Pai que cuida de mim. Eu tenho uma palavra de Deus que tem muitas promessas para minha vida. Para de ficar se lamentando. Para de ficar lá, sabe, no buraco da alma, chorando. Ai, minha vida, ah, céu, ó vida. Para com isso. Declara a palavra. Declara aquilo que Deus tem para a sua vida. A presença de Deus é o que mais importa, gente. Nós estamos aqui, mas nós estamos trabalhando, formando a eternidade dentro de nós. Então adore a Deus, faça aquilo que é agradável ao coração de Deus. Tenha um coração quebrantado diante do Senhor. E um coração quebrantado o Senhor não despreza. Então Eva, ela tem essa triste experiência de entender que uma decisão, não somente ela sofreu as consequências, mas toda a humanidade. E nós como mulheres, como mães, como esposos também, porque tem homens que assistem o devocional, uma decisão nossa pode mudar o rumo da história, não somente nossa, mas dos nossos filhos, da nossa descendência, na nossa igreja. Uma decisão errada pode mudar tudo na nossa vida. O pecado, gente, ele sempre promete autonomia. Não foi isso aqui que Satanás prometeu para Eva? Ah, menina, você vai se tornar igual a Deus. Você vai ser conhecedora do bem e do mal. Satanás prometeu autonomia, mas na realidade o pecado produz escravidão. Eva sai do lugar de liberdade, de um lugar da presença de Deus perfeita, agora para ser escrava do pecado. Agora para ser escrava da morte, das dores, dos espinhos. Porque depois que Eva pecou, depois que Adão e Eva, porque Eva também deu o alimento, ela não só pecou, ela também levou seu marido a pecar. E o que acontece? Aquele pecado não produziu autonomia, produziu escravidão. Não seja enganado. O pecado não traz autonomia na sua vida. Ah, eu vou obedecer pastor, que nada. Eu vou receber direção de liderança, que nada. Ah, eu vou para a igreja, eu não sou fanático. Ah, eu tenho que estar na igreja todo dia. Gente, pelo amor de Deus, o pecado ele não traz autonomia, ele traz escravidão. E o diabo muitas vezes tem enganado você. Você pode estar pecando em alguma área, sabe? Se prostituindo, saindo com homens que não são seus maridos, seu marido. E Deus, ele quer te libertar dessa vida. Deus quer transformar a sua vida por inteiro. Porque o pecado, ele não traz autonomia, ele traz escravidão. O pecado, ali naquele momento, a serpente prometeu conhecimento. Mas o que gerou foi vergonha. Ah, você vai conhecer o bem e o mal. Mas pelo contrário, quando eles comem do fruto, eles veem que eles estão nus e eles sentem vergonha. Então, o pecado não produziu conhecimento, produziu vergonha. Satanás é enganador, Satanás é manipulador e ele usa muitas vezes rede social, um YouTube da vida. Ele usa vozes, sabe, que vêm
que muitas vezes a gente acha que é do nosso coração, que é da nossa alma, ele é enganador. Tudo aquilo que ele prometeu para Eva era mentira, porque Eva já tinha tudo que ela precisava, mas ela decidiu ouvir o engano da serpente. E a terceira coisa, ele prometeu liberdade. Você vai ser igual a Deus, menina. Seus olhos vão se abrir. Ele prometeu liberdade para Eva. Mas o que foi que Eva colheu, gente? Separação. Porque Deus, ele não habita onde há pecado. A partir do momento que Eva desobedece à ordem de Deus, ela não tem liberdade, ela tem separação. Eles são expulsos do jardim. E muitas vezes, amados, nós estamos ouvindo vozes malignas, vozes de pessoas induzidas por Satanás, para que a gente tenha liberdade. Ah, você é livre, faça o que você quiser. Tem nada a ver, isso é normal, tá todo mundo fazendo. Oxe, menina, Deus quer seu coração. Vista a roupa que você quiser. Saia com quem você quiser. Deus perdoa. Engano do diabo, gente. Engano de Satanás. Cuidado. Abra os seus olhos e peça, Senhor, em nome de Jesus, me dê discernimento para eu não ser enganado por Satanás. Cada escolha, cada palavra, cada decisão possuem um potencial de alcance muito maior do que conseguimos perceber no nosso presente. E a terceira coisa, a graça de Deus traz o escape mesmo depois da queda. O aspecto mais extraordinário da história de Eva, gente, não foi sua falha, mas foi a resposta de Deus. Deus, quando percebeu que eles tinham falhado, Deus não se escondeu e foi embora, não, Deus veio até eles. E eles se esconderam, e Deus falando, cadê vocês? Por que vocês estão se escondendo? Mas Deus foi no jardim, falou com eles, anunciou todas as consequências do que eles tinham feito, da desobediência, mas Deus também deu a promessa de redenção. Deus sempre traz o escape, mesmo diante das nossas quedas. E Gênesis 3,15 diz assim, ó: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui o Senhor está dizendo para a serpente, dizendo que a descendência da mulher, que aqui Deus estava falando já sobre Jesus, iria esmagar a cabeça da serpente. Então Deus, ele deu o escape. Deus é misericordioso demais, gente. Se você confessar, se você abandonar o pecado, se você se render aos pés de Jesus, Senhor, me ajuda, eu preciso de ajuda nas minhas palavras, eu preciso de ajuda para vencer esses erros da minha vida. Oh, Deus, me perdoa. O Senhor, ele é misericordioso, ele te perdoa. Se você abandona o pecado, mas se você vive na prática do pecado, Deus, ele não está junto com você. Se você vive com prática do pecado, ele não habita na prática do pecado. Mas o Senhor, ele trouxe a redenção, que era o próprio Jesus Cristo. E foi assim que aconteceu. Depois de muitos anos, Jesus veio, morreu e nos redimiu. E nos trouxe novamente acesso a Deus. E hoje nós temos esse livre acesso, essa comunhão novamente que Eva perdeu lá no jardim. Hoje nós temos acesso. Mas o problema é que muitas vezes nós esquecemos desse acesso. Esquecemos de buscar o Senhor, esquecemos de ler a sua palavra, esquecemos verdadeiramente de quem somos. Mas nessa manhã, que o Espírito Santo possa estar trazendo sobre você novamente a identidade de quem você é. Você é filho, você é amado, você é cuidado, você tem livre acesso ao coração de Deus. Então não deixe que as vozes do maligno venha arrancar você, venha embaçar a sua identidade de quem você é em Cristo. Porque Deus te ama, Ele cuida de você e Ele tem o melhor para a sua vida. Então cuidado com as suas decisões, cuidado com aquilo que você faz.
porque consequências podem vir na vida dos seus filhos, na vida dos seus netos. Cuidado com aquilo que você faz. Senhor, nós te louvamos, Pai, nessa manhã. Eu quero te engrandecer, Senhor, pela tua palavra, Senhor. Deus, obrigada, Senhor, porque a nossa alma, ela precisa estar debaixo, Senhor, da tua direção, da tua palavra. Não deixe, Senhor, que nós sejamos enganados pelas vozes da serpente, pela voz da nossa alma. Oh, Deus, arranca de nós essa roupa de vitimismo, de coitadinho, Senhor. Arranca de nós, Pai, essas murmurações do nosso interior, mas que possamos, ó Deus, entender que nós não estamos só, porque nós pertencemos a Ti. E em nome de Jesus eu te peço por essa vida, Senhor, que está me ouvindo agora, que Teu Espírito Santo possa estar ministrando com graça, com poder e com unção. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe sua vida, ouça a voz do Senhor, saiba quem você é em Cristo. E logo mais à noite, hoje às 19h30, nós estamos na Vipan. E hoje eu estarei pregando a palavra. Vai ser uma noite muito especial. Deus abençoe. Manda esse devocional para alguém que precisa ouvir essa palavra hoje. Deus abençoe.